Olá, gente, bom dia. A gente estava aqui aguardando vocês chegarem e a gente quer ter vocês conosco nessa manhã especial, onde a gente pode ter um contato ainda que à distância, através do Instagram aqui, mas nós queremos dizer que é um momento especial para a gente, embora o momento seja um momento delicado, um momento difícil, mas a gente quer que você também, nesse momento, tenha uma palavra, um momento de comunhão, um momento de se achegar um pouquinho mais a Deus. Por meio desse vídeo, desses louvores, da palavra que teremos logo mais com o irmão Duda, que vai ter uma mensagem que vai falar ao seu coração, que já falou ao seu coração também, e ele vai ministrar aqui para a gente logo depois dos louvores. Então vamos ter um momento de palavra, de oração, tá bom? Aí na sua casa, onde você está, você possa fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e buscar a presença de Deus nesse momento, colocando como está o seu coração, você possa dizer para Deus o quão dependente dele você é, que você possa se arrepender, que você possa se voltar para Ele e agradecer o que Ele tem feito, o cuidado que Ele tem tido contigo, com a tua casa, com a tua família. Então, querido Deus, amado Pai, é em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que nós queremos entrar na Tua presença nesse momento, dizendo o quão gratos somos pela Tua graça, Tua misericórdia, que a cada manhã se renova sobre as nossas vidas. Senhor, nós, como igreja, como corpo Teu, Senhor, nós queremos estar juntos, Senhor, em comunhão, ainda que virtualmente, Senhor, mas como igreja, levar o nosso clamor, a nossa oração até aos céus, para que o Senhor possa continuar nos capacitando, nos usando, Senhor, nesse mundo caído, Pai, onde doença, onde há individualidade, onde muitas coisas têm tentado nos afastar de Ti, Senhor, mas graças ao Teu Espírito Santo que tem habitado em nós, nós permanecemos, Pai. E é isso que nós, nessa manhã, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa nos guardar, nos cuidar, suprir as nossas necessidades, Pai. Abençoa cada um que está em comunhão conosco, Senhor, nessa manhã, ou nesse momento que vai estar assistindo a esse vídeo, Senhor. Abençoa todo o momento que vamos ter, Senhor, ao longo desse vídeo, ao longo dessa manhã, desse dia, que o Senhor possa nos guardar, Senhor. Recebe os nossos louvores, a nossa oração, e fala conosco logo mais, Senhor, através da Tua palavra, do irmão Duda, que vai trazer uma mensagem para nós, Deus. É em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos, desde já e te agradecemos. Amém. Amém. Fala comigo. Eu preciso aprender o caminho do Teu coração.
te ouço na tribulação. Eu sempre te ouço na tribulação. Tu faz acalmar, tu traz consolo ao meu coração. E quando não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor e conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não é de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Amém, Jesus. Que nós consigamos ouvir a voz do nosso Deus. Né? Ele, como nós cantamos, Ele fala através da sua palavra, através de um irmão, através de um louvor. Então que nós possamos ser sensíveis, né? À voz do Senhor. Quando Ele nos falar, quando Ele nos repreender, quando Ele quiser nos orientar da forma que Ele queira, né? A sua vontade é boa, perfeita e agradável, então nós precisamos que sejamos sensíveis, né? Principalmente nesse momento pelo qual passamos, que nós sejamos sensíveis também quando Ele nos chamar para ser auxílio do nosso irmão, daquele que está necessitado. Amém? Amém, Jesus. E com isso, esse próximo louvor antes da palavra, tudo é diferente, né? Que o Senhor, Ele, após aceitarmos o seu convite, tudo tem sido diferente, né? Até mesmo nas dificuldades a gente percebe o quão diferente é, né? Antes a gente passava por momentos difíceis e ficava apreensivo, sem saber onde recorrer, mas agora nessa caminhada a gente tem um auxílio, né? Um auxílio sempre presente, aquele que nos estende a mão, mesmo no momento difícil, né? Deus tem nos socorrido e é diferente, né? Essa forma de Deus trabalhar na nossa vida, nessa nova caminhada. Então, cante com alegria nessa noite. Não me deixe, eu quero estar em teus braços de amor. Contigo eu quero estar, te dar o meu amor. Preciso
Louvado seja Deus. Amém. Agora vamos ter um momento de palavra com o irmão Duda. Amém? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Eu vi ali no Instagram que a gente já tem 8, e é sugestivo, segundo o Evangelho. Jesus disse 2 ou 3, né? Então já dá para a gente cultuar. Que não é uma sinagoga judaica, precisa de 10 homens para se iniciar o culto. Só precisa de um pouco número de consciências elevadas aos céus para cultuar o nome do Senhor. Eu decidi homenagear Jesus nessa palavra no dia de hoje, glorificar a Cristo por intermédio da mensagem, do sermão, louvá-lo, somente nesse momento pandêmico, esse momento difícil que a gente está vivendo, que a gente está enfrentando. E eu elaborei uma mensagem sobre o tema. Eu até postei no grupo, e o tema é o seguinte: Jesus, Deus Emanuel ou um mentiroso embusteiro? Jesus, Deus Emanuel ou mentiroso embusteiro? Deus conosco, Emanuel quer dizer Deus conosco. E sobre o tema eu tenho um subtema que é mais uma pergunta que eu faço a nós que cremos em Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? No Evangelho de João, eu poderia calçar o tema na passagem do Evangelho de João, capítulo 1, verso 46, que ali Filipe anuncia Jesus a Natanael, e Natanael diz o seguinte: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E a resposta de Filipe a Natanael é: vem e vê. Vem ver. Quem é Jesus para você? Para alguns, Jesus ele foi um homem bom. Para outros, um profeta. Para os seus familiares, na Escritura do Evangelho, Jesus foi um lunático. Para os fariseus, também descrito nos Evangelhos, Jesus foi um bruxo, um mentiroso. Para outros, uma vertente do cristianismo, Jesus é um semideus, é um demiurgo, é um Deus inferior, é um Deus criado. Para outros, Jesus, ele é um revolucionário, ele foi um revolucionário. Para alguns, o Jesus histórico nem existiu, é um mito, é uma lenda. É uma fantasia elaborada e criada nos ambientes supersticiosos de Roma. Mas para mim e para você, quem é Jesus? E eu introduzo esta minha mensagem no dia de hoje, trazendo uma poesia em louvor a Jesus, que eu aprendi no decorrer da minha caminhada. E a poesia, a palavra, diz o seguinte: há mais de 1900 anos existiu um homem cujo nascimento contrariou as leis biológicas. Ele nasceu na pobreza, cresceu na obscuridade. Não fez extensas viagens, mas uma vez teve que cruzar as fronteiras do seu país. Os seus parentes não eram pessoas de projeção, não tinham grande instrução, nem um alto grau de escolaridade. Quando bebê, ele perturbou um rei. Quando menino, deixou alguns doutores da lei perplexos. Já adulto, dominou o curso da natureza, andou sobre as ondas como terra firme e fez o mar aquietar-se. Curou multidões de enfermos sem emprego de medicamentos e não cobrou nada pelos seus serviços. Ele nunca escreveu um livro. No entanto, nem todas as bibliotecas desse país poderiam conter os livros que foram escritos ao seu respeito. Ele nunca compôs um hino, uma música. No entanto, a soma dos hinos e músicas cantadas ao seu nome já ultrapassa a soma de todas as músicas cantadas e gravadas. Ele nunca fundou um seminário teológico,
mas o total daqueles que estudam os seus ensinos já ultrapassa a soma de todos os alunos de todas as escolas. Ele nunca convocou um soldado, nunca comandou um exército, nunca disparou um fuzil, mas nenhum outro capitão conta o maior número de voluntários que, sob as suas ordens, fizeram com que rebeldes baixassem as suas armas, rendessem-se a ele sem dar um único tiro. Ele nunca praticou a psiquiatria, mas tem dado muito mais alívio a corações aflitos do que todos os médicos juntos. Uma vez por semana o comércio fecha suas portas e multidões de fiéis se encaminham para reuniões de adoração, onde lhe prestam culto e louvor. No passado nós tivemos grandes estadistas, cientistas, filósofos e até teólogos, mas o nome destes homens caíram no esquecimento. Apesar de que já se tenha passado 2000 anos da sua crucificação, ele está vivo, continua vivo. Herodes não pôde destruí-lo, o túmulo não pôde detê-lo. Agora ele, o Cristo vivo, se encontra no pináculo da glória celestial, exaltado por Deus, reconhecido pelos anjos, adorado pelos santos e muito temido pelos demônios. A ele a honra, a glória e o louvor desde agora e para sempre. Quem é Jesus para você? E eu estendo e faço extensão dessa pergunta, mais um subtema do tema principal deste sermão e dessa mensagem: aonde encontrar Jesus Cristo? Onde nós encontramos Jesus? É claro, é óbvio que nós, cristãos, cremos na Bíblia Sagrada. Dizemos que é o manual de Deus de regra, de fé e de conduta para a humanidade. É claro que nós encontramos a informação, a mensagem de Jesus na Escritura Sagrada, na Bíblia. Mas será, se nós de fato estamos encontrando Jesus nas Sagradas Escrituras, será que a Escritura Sagrada está fazendo sentido para nós a partir da interpretação dela sob o auspício do Evangelho de Jesus para nós? Será se nós estamos achando Jesus ou estamos perdendo Jesus nas nossas elucubrações, nas nossas meditações e no exame que fazemos da Sagrada Escritura? Ora, Jesus disse no Evangelho de João, a respeito dele e das Escrituras, que um exame feito a partir do olhar do Evangelho, na perspectiva messiânica, nós deveríamos achar sobre ele o testemunho dele na própria Escritura. Ele disse: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras testificam de Jesus. Logo, ela só vai fazer sentido para nós que cremos em Jesus se olharmos sobre o ângulo da pedra de esquina, sobre a observação da instrução do Evangelho, sobre o ensino de Jesus, para que esse arcabouço faça sentido de vida, de doutrina, de ensino e de pedagogia para nós que cremos em Jesus o Cristo. Pois Jesus não é simplesmente um personagem importante na Escritura. Jesus, para mim e para você, segundo a pergunta que eu fiz inicialmente, de um todo, e depois os subtemas fazendo pergunta para você, eu creio que a sua resposta seria igual à minha. Jesus, para mim e para você, é Deus, é o Criador de todas as coisas, é o Senhor dos senhores, é o Deus Emmanuel, é o Deus conosco. Pelo menos é assim que eu creio em Jesus Cristo. E a Escritura nos dá este testemunho. A Escritura relata a manifestação do Messias. A Escritura traz à nossa consciência a iluminação daquilo que era sombra, daquilo que era modelo, daquilo que era um arquétipo que direcionava a consciência humana para a manifestação de Jesus dentre nós. Existe uma disciplina na teologia chamada tipologia bíblica, e nós cristãos, quando estudamos, percebemos, enxergamos, contemplamos, discernimos e aprendemos que Jesus está em toda a Escritura. Tomamos posse dessa interpretação, porque Jesus
ou ele é para nós o que ele disse ser, ou ele é um mentiroso embusteiro e nós estamos enganados e equivocados. Pois Jesus está em toda a Escritura, toda ela. Jesus, ele falando aos discípulos de Emaús, no capítulo 24, verso 25, 26 e 27, ele diz àqueles homens que iam conversando acerca do que tinha acontecido em Jerusalém, e chamam Jesus de profeta. Jesus se apresenta a eles e diz: ó tardos de coração, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Não convinha que o Cristo padecesse todas essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e pelos profetas, dizia-lhe tudo o que estava escrito ao seu respeito nas Escrituras Sagradas. De modo que a pergunta se faz enfática: quem é Jesus para você? Ou aonde você encontra Jesus de Nazaré, o nosso Senhor? Claro e evidente, nós temos o privilégio de termos a Escritura e de acharmos Jesus, graças a Deus, pela informação bíblica que nós temos nas nossas mãos, porque ao observar a Escritura e tendo Jesus como pedra de esquina angular, nós podemos perceber Ele em todo o livro, do Gênesis ao Apocalipse. Como, por exemplo, no livro do Gênesis, Ele é a semente da mulher. O Êxodo é o Cordeiro Pascual. Levítico, ele é o sacrifício perfeito. Número é a rocha ferida. Deuteronômio é o grande profeta. Josué, ele é o capitão da nossa salvação. Juízes, ele é juiz e legislador. Ruth é o parente e remidor. 1ª e 2ª Samuel, ele pode ser o profeta em quem confiamos. 1ª e 2ª Rei é o nosso rei fiel. 1ª e 2ª Crônicas é o herdeiro do trono de Davi. Esdras, ele pode ser o reconstrutor das muralhas caídas da nossa vida. Neemias, ele pode ser o copeiro fiel. Estel, o nosso Mardoqueu. Jó, ele é o redentor eterno. Salmos, ele é o nosso pastor. Provérbios é a sabedoria de Deus. Eclesiastes, ele é o eminente pregador. Cantares é o esposo amado. Isaías, o Messias esperado. Jeremias, ele é o profeta que chora. Lamentações, ele é o consolo de Israel. Ezequiel, ele pode ser o maravilhoso homem de 4 faces. Daniel, ele pode ser o 4º homem da fornalha das nossas vidas. Oséias, o esposo fiel. Joel, o batizador. Amós, carregador dos nossos fardos. Obadias, poderoso para salvar. Jonas, ele pode ser missionário em terras estranhas. Miqueias, mensageiro dos pés formosos. Naum, vingador dos eleitos de Deus. Abacuque, ele é o santo que veio de Temar. Sofonias, a recompensa do seu povo. Ageu, ele é o desejado de todas as nações. Zacarias, ele é o profeta das mãos furadas. E Malaquias, ele pode ser, está descrito, ele é o sol da justiça. Mateus, ele é o Messias prometido. Marcos, o servo de Jeová. Lucas, ele pode ser o filho do homem. João, o verbo eterno. Atos, o que batiza com o Espírito Santo. Romanos, justificador. 1º aos 2º aos Coríntios, nosso santificador. Gálatas, ele é o cumpridor da lei. Efésios, soldado celeste. Filipenses, o Deus que supre em glória as nossas necessidades. Colossenses, ele é a plenitude da divindade encarnada. 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, é o nosso rei que em breve voltará. 1ª e 2ª Timóteo, é o único mediador entre Deus e os homens. Tito, no capítulo 2, verso 15, ele é a graça salvadora. Filemão, o quitador das nossas dívidas. Hebreus, ele é o sumo sacerdote eterno. Tiago, ele é médico por excelência, é o nosso médico divino. 1ª e 2ª de Pedro, ele é o Senhor que não retarda a sua promessa. 1ª, 2ª e 3ª de João, ele pode ser o caminho, a verdade e a vida, ou pode ser o amor perfeito. No livro de Judas, ele pode ser, ou ele é no livro de Judas, no verso 9, o Senhor vindo com milhares dos seus santos. E Apocalipse, ele é aquele pelo qual tem a veste comprida até os pés, o cinto de ouro sobre o seu peito. Os seus olhos são como tochas de fogo, o seu cabelo e cabeça são brancos como a lã. Da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes. A sua voz é como voz de muitas águas. O seu rosto resplandece como a meio-dia. Ele é o princípio, o fim, o alfa, o ômega, aquele que era, que é e que há de vir, e cuja inscrição está na sua coxa direita, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é Jesus para você? Eu fiz essa pergunta para mim mesmo e faço essa pergunta para você, porque observo na Escritura, e principalmente no Evangelho, as declarações de Jesus, e são declarações chocantes, impressionantes, impactantes,
que um olhar com mais acuidade, mais penetrante, se faz perceber que o que ele diz, e é por isso que eu lanço esse tema sobre essa pergunta, que o que ele diz no Evangelho, ou ele é o que disse ser, ou pode desacreditar, ou ele é um mentiroso embusteiro, é um falacioso, não é o que ele disse ser. Eu quero dizer a vocês que o Evangelho também é cultura. O Evangelho fomenta em nós o desejo de nos aculturarmos na vida, conhecer o todo da existência, porque a partir do Evangelho e a aplicação dos princípios que Jesus nos ensinou, nos faz expandir a nossa consciência, a nossa mente e aprender a discernir esse mundo da melhor maneira possível. Assim sendo, eu queria relatar e dizer a vocês algumas declarações de pessoas importantes no nosso meio, da humanidade, de expoentes que são conhecidos mundo afora, seja no mundo da política, da ideologia ou até mesmo da religião, e queria fazer comparações com o que Jesus disse no Evangelho, para continuar enfatizando a pergunta inicial, ou a subpergunta que eu fiz a todos nós nesta manhã: quem é Jesus para você? Um homem chamado Lenin, russo, na Revolução Russa de 1918, ele fez uma declaração a respeito do comunismo. Ele disse que se o comunismo fosse implantado na Rússia, haveria fartura de pão em todas as casas. Veja só a declaração de Lenin. Quem o substituiu foi Stalin, e o regime comunista matou milhões de pessoas, e várias pessoas morreram de fome. No entanto, Lenin nunca pôde dizer o que Jesus diz no Evangelho de João capítulo 6. Jesus não é só aquele que alimenta, porque nem só de pão viverá o homem, mas Jesus diz que é o próprio alimento da humanidade. É no mínimo uma declaração estarrecedora, chocante. Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Ele é o próprio alimento. Não é o caso dos pais, escrito do Evangelho, quando a fala de Jesus se refere aos fariseus, aos judeus, que comeram maná no deserto e pereceram e morreram, porque Jesus é o verdadeiro maná, é uma simbologia, é uma tipologia de Jesus como alimento que sacia a alma da humanidade. É uma declaração no mínimo chocante. Como, por exemplo, Buda Gautama. Quem nunca ouviu falar do budismo ou de Buda? E a sua principal doutrina, instrução, ensinamento era a iluminação interior. Buda pregou a iluminação interior. Não obstante, Buda morreu buscando mais luz ainda, que toda luz que Buda possa ter recebido na vida, toda centelha de luz que se transformou em bondade em direção ao próximo, essa centelha vem de Cristo Jesus, porque Ele é a luz suprema, Ele é a luz maior. Ele não precisa de luzes exteriores para ser o que Ele é. Como se diz no Evangelho de João, no capítulo 1, João escrevendo acerca da deidade de Jesus, dizendo: Ele é a luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo o homem, seja ele crédulo ou incrédulo, mas toda centelha de bondade sob o auspício de uma iluminação para o bem vem de Jesus. É o que Jesus diz no Evangelho de João, que é mais uma declaração que me faz fazer essa pergunta: quem é Jesus para você? Quando lá ele diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida, da existência, algará o seu caminho, tendo a percepção do seu trajeto, da sua peregrinação, da sua trajetória. É uma declaração de alguém que carrega em si o Espírito Divino, ou a falaciosidade de quem engana e de quem mente. Por isso que, se necessário, é necessário se fazer a pergunta: quem é Jesus para você? Ele é a tua luz, Ele é a luz que ilumina o teu caminho, é a luz que faz perceber as tuas veredas, é a luz
que não só se acende no final do túnel, mas é a luz que se acende e se faz observar todo o processo deste túnel tenebroso, sorumbático, que a humanidade anda. Quem é Jesus para você? Freud, o pai da psicanálise, ele disse que a psicoterapia curaria as feridas emocionais, as feridas da alma do gênero humano. Foi o máximo que Freud, na sua sabedoria, pôde dizer. No entanto, eu nunca disse o que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, quando ali está escrito, e Jesus diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não turbe o vosso coração e nem se atemorize. A paz que excede todo o entendimento, a paz que carrega em si o principado maior, e ele é o príncipe da paz. É uma declaração chocante, impressionante. Maomé, deixa eu me referir a Maomé. Quem que não conhece Maomé, o líder da religião islâmica? Ele ensinou que as tribos árabes eram os descendentes de Abraão por Ismael e Agar. Assim sendo, era a tribo de Alá, divina, que tinha a genealogia direta com os céus. No entanto, foi o máximo que Maomé pôde dizer. Jesus, no entanto, disse algo estarrecedor no Evangelho, algo chocante no Evangelho. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 8 e 58, não que os judeus eram descendentes de Abraão, porque eram. Os ismaelitas também eram descendentes de Abraão, porque eram filhos de Abraão. No entanto, Jesus diz aos judeus, ali no capítulo 8 do Evangelho de João, a seguinte palavra impressionante, impactante, chocante: antes que Abraão existisse, eu sou. Quem é Jesus para você? Os gurus da nova era, eles ensinam que todos nós seremos reencarnados. Todos nós seremos reencarnados. Allan Kardec, Chico Xavier, com todo respeito à religião espírita, com todo respeito de verdade. No entanto, esses homens que carregaram traços de bondades na vida, não podemos negar, nunca puderam dizer o que Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 11, em frente à tumba, ou túmulo de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vivo crê em mim, nunca morrerá. São declarações que me chamam a atenção. São declarações de alguém que carrega em si o poder da divindade, ou então ele é um mentiroso e falacioso. E nesse momento pandêmico, nesse momento de aflição que nós vivemos, se faz necessário reforçar e refazer a pergunta inicial: quem é Jesus para você? Ele é Deus conosco? Ele é Deus Emanuel, Deus presente, a encarnação dele na existência? Ou ele é o Espírito que habita nesta encarnação, ou nesta matéria carnal que sou eu e que é você? Quem é Jesus para você? Dentre muitos os textos da Escritura sagrados do Novo Testamento, eu escolhi um aqui que me chama a atenção por mais uma dessas declarações de Jesus. Se você tiver Bíblia, por gentileza, abra ela no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Capítulo 11, verso 28, uma passagem muito conhecida, a gente conhece de cor e salteado. Mas vamos meditar, que agora a mensagem se reduziu a uma mensagem textual. É uma temática, mas agora nós vamos aferir e inferir esse texto e fazer a aplicação a partir desse pequeno texto, dessa pequena perícope do Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versos 28, 29 e 30, que diz aqui Jesus
fazendo mais uma declaração estarrecedora aqui no Evangelho. Ele diz: vinde a mim. Vinde a mim. Quando a gente lê esse texto assim de maneira superficial, a gente nem percebe a dimensão dessa declaração, a dimensão desse chamado, dessa invocação de consciência em relação às pessoas buscarem quem quer que seja. Porque quando Jesus, ele diz aqui no Evangelho de Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim, a primeira coisa a se perceber aqui é que não sobra nada para ninguém mais. Se ele está chamando para ele as consciências, as pessoas, as almas, as vidas, necessário se faz fazer outra pergunta: nós iremos para onde? Para onde iremos se Jesus, pelo qual nós cremos como Deus, Emanuel, nos chama para ir a Ele? Para onde iremos nós? A quem buscaremos nós? Qual o socorro que nós vamos apelar? Qual o socorro que nós vamos buscar? Qual o socorro que nós vamos nos apegar? A quem buscaremos? Num momento como esse de aflição, de angústia e de tribulação. Iremos para onde? Sobrou para quem aqui? Sobrou para Pedro? Sobra para Paulo? Sobra para João? Sobra para José? Sobra para Maria? Sobra para quem? Para onde iremos nós? A quem buscaremos num momento como este? Capítulo 6 de João. Capítulo 6 de João. Jesus discursa dizendo que seu corpo é comida, sua carne é comida, que o seu sangue é bebida, e as pessoas deveriam consumi-lo. É uma figura de linguagem, é claro, é óbvio. E o que se diz ali é que muitos dos seus discípulos, parece-me que o texto relata 500 dos seus discípulos, se escandalizaram e diziam: duro é esse discurso, quem o poderá suportar? E eles saem, se afastam de Jesus. E Jesus olha para Pedro e para os seus apóstolos e diz: querem vocês também se retirar de mim, como fizeram os outros? Por causa do duro discurso que Jesus proferira. E a palavra de Pedro para Jesus é: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Vamos para onde? Se Jesus chamou só para ele, há um conceito, infelizmente, religioso e pagão, eu digo isso com toda paz e respeito às consciências religiosas, toda paz, que diz que para se achegar ao prefeito, nós precisamos falar com o secretário e com o mediador, a pessoa que possa mediar e nos levar a nossa queixa, o nosso pedido, o nosso apelo, o nosso contato ao prefeito. Eu vi muito isso. E as pessoas atribuindo esse contexto à questão espiritual, que para nos achegarmos a Jesus nós precisamos de mediadores. Não é assim que o Evangelho diz. O Evangelho diz, Jesus diz: vinde a mim. Vinde a mim. E o que é mais chocante aqui, e ele prossegue, é quando se dirma na frente o seguinte: vinde a mim, todos. É algo impressionante, é algo que me choca, é algo que me constrange, é algo que me impressiona, é algo que me impacta pelo poder desta declaração. Quando você lê a escritura pelo qual citei no início, relatando Jesus em cada um dos livros, e assim que eu vejo Jesus na escritura, ele nos livros, para fazer sentido da escritura, para eu crer, no capítulo 18 do livro do Êxodo, Israel sai do Egito, está ali no deserto, e Moisés recebe a visita do seu sogro, de Jetro, com Zípora, sua esposa. Jetro traz Zípora e os seus 2 filhos, Gerson. O nome de Gerson quer dizer: fui peregrino em terra
estranhas. Por isso Moisés colocou o nome do primeiro filho de Gerson. O estrangeiro, peregrino. O segundo filho de Moisés é Eliezer. Quer dizer, Deus foi bondoso comigo. Deus foi benigno comigo. Meu auxílio, me ajuda. Eles chegam até Moisés e eles se beijam, se alegram. E Moisés dá testemunho da grandeza de Deus, humilhando os deuses do Egito. E ali eles chamam os anciãos, chamam Arão, sentam-se, celebram a Deus, faz uma ceia na presença uns dos outros e na presença do próprio Deus, e se alegram comendo pão da comunhão, pão da alegria, pão que é símbolo de Deus entre nós. E ali, no dia seguinte, o que se diz é que de manhã cedo Moisés começa a julgar as causas do povo. E o seu sogro Jetro percebe que Moisés ia perecer se ele continuasse tentando ajudar, auxiliar e levar uma congregação que, segundo os estudiosos, chega a 3 milhões de pessoas. Levar a Deus. E Jetro diz: meu filho, se você fizer isso, e Moisés sentava de manhã, do amanhecer até o ocaso, do amanhecer até o entardecer, e à tarde ele estava já exausto. E aí o Jetro diz: olha, não é bom o que você está fazendo, você vai perecer, você não vai suportar esta congregação, você não tem palavra, auxílio e tempo para aconselhar e levar toda esta congregação a Deus. É o seguinte: levanta homens capazes no meio do povo para te auxiliar, capitães de 1000, capitães de 100, capitães de 50, capitães de 10 para ajudar o povo. E assim o problema mais grave você deixa vir até você. E assim Moisés fez, e foi um alívio nos ombros de Moisés, e ele pôde entrar e sair na congregação, porque não dá para Moisés, não dá para a religião, não dá para o pastor, não dá para o Papa, não deu para Abraão, não deu para Moisés, não dá para não deu para Davi, não dá para sacerdote nenhum levar o fardo e o peso do jugo de uma grande congregação. Imagina a declaração de Jesus clamando ou invocando a consciência de todos a virem a Ele. Todos. Na verdade, muitos vão a Ele, mas de verdade não vão com fé, por isso que não recebem o que Ele diz mais aqui na frente. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a gente só não recebe alívio quando de verdade, meu irmão e minha irmã, você não vai a Ele. Quando você vai com fé, crendo a Cristo, não há um que se entregue a esta entrega de Jesus por nós, fazendo esse chamado de conciliação, de ajuda, que não receba alívio das suas aflições e alívio das suas dores, porque essa não é só uma promessa, é uma verdade absoluta. As pessoas que de fato vão a Jesus Cristo de verdade, com intensidade, com entrega, inteireza de alma, espírito, corpo, coração, com certeza serão aliviadas dos seus fardos e das suas opressões. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Se você for a Ele, ouvir esse chamado, ouvir a sua voz, ouvir esta convocação, esta declaração que é chocante, que é impactante, não é qualquer um que está dizendo isso. Moisés não teve o poder de dizer isso. Homem nenhum na face da terra tem o poder de dizer isso. E não só de dizer, pelo menos para mim que creio que Ele é Deus, mas dizer e cumprir na vida dos aflitos e dos atribulados. Eu não sei se tem um irmão meu agora assistindo aqui. Eu não sei, aqui agora. Eu mandei o link para ele. Meu irmão Clécio, a igreja aqui está orando por ele. Eu sei a dor e o sofrimento que esse rapaz passou esses dias. Eu percebi o verter das suas lágrimas, o moer e o triturar do seu espírito
espírito, sentindo dores e evocando o nome do Senhor. E percebi veracidade, verdade, entrega da sua alma anelante para com Deus o Senhor. E agora, neste momento, se ele estiver assistindo, ele é testemunha, ele está sorrindo, ele está se alegrando, ele está jubilando e jubilante na presença do Senhor. A dor foi um marco na sua vida, pois ele me disse, estava um pouco afastado do Senhor, mas a dor e a aflição e a angústia e a tribulação fez se apegar de maneira intensa a Cristo Jesus, e ele recebeu o alívio, recebeu o conforto neste momento de tribulação. Ele ouviu esta voz dentro dele: vinde a mim, todos, e não só ele, quantos outros não estão sofrendo agora, padecendo agora e precisando ir a Jesus. Quando você vai com fé, meu irmão, de verdade, mergulha de corpo e alma nesta invocação, nesse chamamento de Jesus, pode ter certeza. Eu não sei o que você está passando agora, eu não sou onisciente, não sou Deus, mas eu creio em Jesus, e a pergunta que eu faço para mim: quem é Jesus para você? E eu mesmo respondo: Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus conosco, Ele é Deus com todos aqueles que nele creem. Ele disse: eu nunca te deixarei, nunca te desampararei, disse o Senhor. Mas creia que você vai receber alívio, conforto e consolo. E para eu concluir essa palavra, aí vem um conselho de Jesus. A gente vai a Ele. É como meu amigo Leston disse: rapaz, eu estava meio distante, agora eu vim de vez para Ele. Então, para você e para quem quer que seja, aqui é o conselho mais na frente do que Jesus traz para nós. Acima de tudo, Ele diz: tomai sobre vós. E a gente buscar a Deus na aflição é muito fácil, é muito bom. Tem muita gente que busca realmente a Deus só em aflição. A gente vai para onde nesses momentos? Se apega, né? Apega a Deus de maneira intensa. No entanto, a gente precisa perceber que a gente recebe de fato, de verdade, a gente recebe alívio das nossas dores, mas a gente precisa aprender mais de Cristo. A gente precisa ser instruído cada vez mais pelo Evangelho. A gente precisa ser ensinado e adestrado pelo Evangelho, pela palavra, por Cristo, pelo que Ele disse, pelo que Ele pregou, pelo que Ele ensinou, como Ele andou, como Ele fez. Tudo deve ser pedagogia para a nossa vida, para a nossa fé, para o nosso crer. E Ele diz: tomai sobre vós. E julgo aqui fala de instrução, de ensino. Jesus está falando a um contexto pelo qual o jugo de ensino na época era farisaico. Existiam duas escolas, chamada Hilel e Shammai. Eram fardos pesados, eram fardos pesadíssimos, eram fardos pelos quais os homens não podiam carregar, e os fariseus não queriam tocar nem com o dedo midinho. Eu não vou explicar os polos, a polarização, a pendularidade do ensinamento dessas duas escolas teológicas, mas eram pesadíssimos. Mas Jesus vem para a religião, porque na religião de verdade, meu irmão, se você vai a Jesus e não recebe alívio, é porque você ainda está sob o jugo pesado da religiosidade e não se conectou ainda com a verdade dos céus em Cristo para você. Porque Ele diz aqui: tomai sobre vós o meu jugo e aprendam, não o que é religião, mas aprendam a essência do viver, obrando na vida aquilo que se instrui, praticando na vida aquilo que ensina, ensinando na vida aquilo que se vive em prática, como exemplo para aquele que te observa como um bom testemunho. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, na essência, de mim, porque Jesus disse: bem-aventurados humildes, os pobres de espírito,
porque aquele que aprende, aquele que dá o braço a torcer, aquele que reconhece, aquele que sabe que é falho, aquele que precisa abandonar outrora aquilo que é errado e não abandona, não é humilde, mas aquele que aprende, aquele que abandona, aquele que reconhece que está errado, esse de fato é humilde de coração e crescerá na vida sempre aprendendo e crescendo, crescendo e aprendendo, principalmente se aprendermos com aquele que não tinha soberbas, que não vivia o estereótipo, que não queria aparecer, mas que na essência e não no estereótipo, era humilde de coração, era verdadeiro na sua humildade. Ele, é bem verdade que não aprendeu com os homens, mas aprendeu com o Pai na sua encarnação, e o seu aprendizado ele passou para nós. E aí ele conclui dizendo o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim o jugo suave, e aprendam sempre dele na humildade, entre aspas, na inferioridade, não se sentindo superiores, sem arrogância, sem prepotência, sem presunção, vivendo e praticando e ensinando. Se a gente assim aprender de Cristo, com certeza a gente trará descanso. A gente trará descanso. Não é um descanso simplesmente físico, ainda que a gente possa ter. Não é um descanso religioso. Não é um descanso de um feriado. Não é um descanso de férias. Lá na minha terra chama de canga. Era uma madeira que se colocava na cerviz, no pescoço do animal para arar a terra. Esse era o jugo que foi tomado como empréstimo de maneira simbólica, é uma semântica que carrega um simbolismo de orientação, de direção e de instrução. E Jesus disse: se assim a gente for a Ele, a gente receberá o alívio das nossas opressões, das nossas tribulações, dos nossos cansados, mas sobretudo, se tomarmos sobre nós o jugo do ensino, da instrução, da vida de Jesus, nós teremos descanso interno, descanso interior, descanso das nossas almas. E ele conclui dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo não pesa. Meu jugo é aquele pelo qual tem domínio, controle, conhecimento, daquele pelo qual o jugo sobre ele está, porque ele é Deus Criador. Por isso que ele conhece as nossas estruturas, como diz o salmista, e sabe que nós somos pó. E é por isso que ele não colocará, ou não permitirá um fardo, ou uma provação maior do que as nossas forças. Não, antes disso ele trará o seu jugo e o seu fardo, a nossa consciência de que nos suavizará e nós poderemos suportar os intempéries e as aflições e os embates, os combates da nossa vida, da nossa existência. Quem é Jesus para você? Esta é a pergunta. Ele é Deus Emmanuel? Ele é Deus conosco? Ou ele é mentiroso e busteiro? Quem é Jesus para você? Deus Emmanuel. Deus conosco. É assim que eu creio, é assim que eu acredito, é assim que eu ando em fé, sempre, e quero sempre andar, quero dizer sempre andarei, crendo no Senhor. Suas declarações que me chamam a atenção e que me faz mais crédulo nas suas declarações e na sua mensagem em relação a mim e a todos aqueles que creem. Eu espero que esse Deus, Emmanuel, te abençoe no dia de hoje, te cubra de ricas bênçãos sem medidas. E eu quero concluir esta fala, nesta manhã, esta palavra, orando a Ele, que é Deus conosco, Deus Emmanuel, a trazer sobre nós mais alento, mais cura, mais alívio e mais suavidade no nosso andar e no nosso caminhar com Ele. Senhor,
em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Deus amado, nosso Deus, nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso ajudador, o nosso auxiliador, aquele que cuida de cada um de nós, aquele pelo qual nos faz andar mais uma milha na aflição, aquele pelo qual nos faz estender a outra face quando somos feridos, aquele pelo qual nos ajuda e nos auxilia no deserto ou no vale, nos dando o conforto e o consolo, nos alegrando e nos catapultando a momentos de júbilos em saber que nós estamos sobre o seu domínio, sobre o seu auspício, sobre o seu controle, e que nós não vamos a outro senão a Ele, porque Ele nos chamou para ir a Ele, e indo a Ele nós sabemos que nós temos o alívio das nossas dores nele, no Senhor. E é por isso que nós manifestamos a nossa gratidão nesse domingo, aqui de manhã, e invocamos o teu nome em prol de todos os que estão ouvindo esta palavra, e que a tua bênção se estenda e penetre os lares, os corações, a alma de cada um de nós, que a tua bênção nos dê segurança, intrepidez, nos dê conforto, consolo e força para enfrentarmos este momento pandêmico, esse momento horroroso e terrível pelo qual a humanidade está vivendo. Nos ajude e nos abençoe. Abençoe-nos, Senhor, com ricas bênçãos dos céus, e traz sobre nós sempre uma boa consciência para invocarmos o teu nome e para nos direcionarmos sempre a este chamado, a esta invocação, a esta declaração que tu disseste no Evangelho: vinde a mim. Porque a pergunta é: quem é Jesus? E a resposta é o nosso Senhor, é Deus Emanuel, é Deus conosco, é Deus comigo, é Deus com você. Que Deus te abençoe neste dia, que dê uma semana na sua presença, cheia de paz e de alegria do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aí, assim demora um pouquinho aí, né?